Cleópatra, a última faraó do Egito e supostamente uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos, lutou contra o próprio irmão numa guerra civil, teve um filho com Júlio César, se disfarçou dentro de um tapete e foi representada no game Assassin's Creed Origins. Gostou? Ficou interessado? Então fica por aqui que eu te conto os detalhes. Bom, meu nome é Jorge, eu sou professor de História e você está assistindo o História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha na Cleópatra usando, é claro, as cenas do Assassin's Creed Origins. Tem alguns detalhes sobre a biografia dela para dividir com vocês, uns causos bem pitorescos, cenas do game para a gente assistir e contextualizar e, é claro, algumas referências de historiadores e documentos de épocas, mais para o trecho final do vídeo para a gente dar uma olhada. Então, vamos fazer o de sempre? Aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e partiu aula de história, galera! Cleópatra VII Thea Philopator foi a última faraó do Egito e pertencia à dinastia ptolomaica, ou seja, ligada a Alexandre o Grande, fundador da cidade de Alexandria. A sua língua materna era o grego, e ela foi a única da dinastia ptolomaica a ser fluente em egípcio também. Isso é importante por dois lados. Por um, mostra a distância geral entre os faraós greco-macedônicos e os egípcios. Por outro, mostra como ela tentou se aproximar dos seus súditos e compreendê-los. No Egito, tal como hoje, o jogo de relações sociais passa também pela religião, passa pela crença. Cleópatra então se vinculou à deusa Ísis, mãe divina e conhecedora de magia, facilitando a sua legitimação como governante do Alto e do Baixo Egito. Para além do caráter mitológico e simbólico da sua dominação, é importante lembrar que, após desbancar o seu irmão, Cleópatra foi a chefe de uma monarquia absoluta, de um estado teocrático e tinha a palavra final sobre legislação, religião e grande parte do planejamento econômico. Como as mulheres da nobreza que vieram antes dela, Cleópatra quase sempre usava uma peruca em estilo núbio, como a gente vê aí no game. Geralmente feita de fibra vegetal, lã, cabelo humano e crina de cavalo, esse era um acessório caríssimo, não tanto por causa do material, mas por causa do tempo de produção. As perucas eram um marcador social no Egito, servindo para distinguir classe, por exemplo. No caso dela, além do cabelo em si, havia ainda uma grande quantidade de metais e pedras preciosas e vários outros enfeites. Ela reinou por 21 anos, primeiro ao lado do seu pai, Ptolomeu XII, e depois ao lado do seu irmão, Ptolomeu XIII, com quem foi casada, aliás, seguindo os costumes egípcios da época. É com esse irmão, inclusive, que acontece uma guerra civil da qual a gente participa aqui no AC Origins. Ela é contemporânea dos anos finais da República Romana e se envolveu romanticamente com Júlio César, com quem teve um filho, e depois com Marco Antônio, com quem teve 3. E por falar em César, uma das minhas cenas históricas favoritas se envolve Cleópatra tentando se encontrar com Júlio. Cannot traipse into the palace armed to the teeth. So we disarm them. Armed or not, they will recognize her. For once, perhaps a queen's entrance is unnecessary. Ela havia sido exilada por seu irmão, Ptolomeu XIII, e encontra uma forma bastante criativa de entrar no palácio. Por causa de mudanças na língua, a tradução do John Langhorne, feita em 1770 do Vida de César, de Plutarco, usou a palavra carpet quando descreveu a cena, mas naquela época ela tinha o sentido de tecido pesado ou grosso. A gente imagina que fosse alguma coisa como um saco, uma sacola muito grande. No século XIX, uma pintura do Jean-Léon Gérôme, no auge da egiptomania, acabou imortalizando o carpet como tapete. E foi exatamente isso que acabou indo parar aí dentro do game, na missão que a gente joga, levando a Cleópatra para o encontro com César. Pompey was your enemy, Caesar. He was my friend first. You are right, Ptolemy. Now let us discuss our alliance. What is this? Forgive, Lord Caesar. We bring a gift from our pharaoh, Cleopatra. Pharaoh? This is no gift. These are my sister's friends. It is a trap. In place of an envoy, Cleopatra sends a rug?
I wonder how you all entered my palace. God, kill these traitors! My wretched brother. He's let the wine go to vinegar, and my kingdom to pieces. Great lady. Your audacity is equaled only by your beauty. Flavius, please. I can offer you what my brother failed at with me. Marriage. A true marriage, that is. If you ally with my sister, I will kill every last Roman in Alexandria. Enough of the big words, little brother. Out, all. You will each be sent for when our congress is concluded. I wish to hear both Ptolemies' side of the story. Bom, depois de formar sua parceria político-romântica com o Júlio, Cleópatra chegou a visitar Roma e inclusive levou Cesário, filho do casal, com ela. O par desfilou pelas ruas da cidade, e César então não fez questão nenhuma de esconder a sua amante. Inclusive, os romanos ficaram escandalizados quando César construiu uma estátua para ela no templo de Vênus Genétrix. O escândalo logo se tornou moda, porque as romanas não demoraram muito a adotar o penteado e os colares de pérolas usados pela rainha do Egito. Essa capacidade da Cleópatra de encantar as pessoas, na verdade, me parece um dos seus principais trunfos. O jogo retrata uma Cleópatra bastante sensual, casadinha com a propaganda romana, que aliás era feita por arautos, pichada em paredes e espalhada pelos fofoqueiros. Os romanos representavam essa moça como uma mulher extremamente sexualizada, lasciva, que usava da beleza para conseguir o que queria. Documentos históricos, por outro lado, nos ajudam a separar um pouco melhor as coisas. As moedas da época, por exemplo, mostram Cleópatra com um nariz imenso, e o historiador Plutarco descreve a sua beleza da seguinte maneira, abre aspas, sua beleza, até onde nos dizem, não era em si incomparável, e também não era marcante para aqueles que a viam, mas a conversa com ela tinha um charme irresistível, e a sua presença, combinada com a persuasão do seu discurso, tinha algo de estimulante. E havia também doçura no tom da sua voz, e a sua língua, como um instrumento de cordas, poderia prontamente entoar qualquer idioma que ela desejasse. Fecha aspas. O fato é que estamos diante de uma mulher que falava cerca de uma dúzia de idiomas, e de acordo com historiadores árabes, precisa ser mais reconhecida pela sua capacidade intelectual do que pelos seus dotes físicos. Vamos para mais uma fonte histórica aí como exemplo. O historiador, geógrafo e viajante Al-Masudi, no século X, escreveu: ela era uma sábia, uma filósofa, que gostava da companhia de acadêmicos e elevava o nível deles. Bom, pessoal, eu deixei links para alguns artigos sobre a beleza da Cleópatra e sua capacidade intelectual aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser ir mais fundo. E para a gente fechar esse ponto, a gente tem que lembrar que, numa república romana altamente machista, onde as mulheres tinham menos direitos do que os homens e eram praticamente propriedade deles, ou seja, a cidadania mutilada lá do Milton Santos, a Cleópatra com certeza incomodou bastante. E talvez por isso ela tenha sido alvo da máquina de propaganda e fofoca da época. Beleza? Bom, mais uma vez, meu nome é Jorge, sou professor de História e hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curtiu essa salada entre games e história, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Nos comentários, aproveita para fazer perguntas, dar sugestões sobre vídeos futuros ou conversar comigo e com o pessoal aí sobre a Cleópatra e o Egito de forma geral. Então, se cuidem aí, abração para todo mundo e racha de estudar, galera. Falou!